Tá indo agora? Agora sim. Ficou tela cheia aí Ficou agora? sim. Estão me ouvindo bem? Uhum. Lucas, tá dando para me ouvir? Pronto. Antes de. Tá. Antes, então, de começar a falar da diarreia, eu vou fazer uma breve revisão aqui sobre os mecanismos fisiológicos da absorção e da secreção de líquidos no intestino. O intestino, então, basicamente, ele vai ter essa função de estar secretando substâncias que vão estar auxiliando no processo de digestão e também de estar fazendo essa absorção, né, de líquidos, de eletrólitos e de nutrientes. Então, nesse intestino, diariamente, vai chegar um aporte de 10 litros de líquidos. Esse líquido, ele vem proveniente, né, tanto do que é ingerido, quanto do suco gástrico, quanto de secreções biliares, pancreáticas e do próprio suco entérico. E aí, esse líquido ele vai ser absorvido em sua maior parte no jejum, até que depois dessa absorção, cerca de mais ou menos 2 litros vai chegar até o colo. Aí no colo, novamente, vai continuar essa absorção para que cerca de 150 ou 100 ml sejam eliminados nas fezes. Então, quando a gente tem 1% de deficiência nessa capacidade de absorção, já é suficiente para estar gerando um quadro de diarreia. Em relação a esses mecanismos de absorção e secreção da água, eles são provenientes da formação de um gradiente osmótico de concentração. Para esse gradiente osmótico ser formado, precisa de haver um transporte ativo de sódio, né, aqui por bomba de sódio e potássio, com a liberação de energia. E quando esse sódio ele é absorvido, então, lá nas velocidades do intestino, a água, então, ela passa a acompanhar esse sódio, né, por conta da osmose e de forma passiva. Aí, depois que esse sódio é absorvido, a água passa também a ser absorvida. Isso porque vai haver essa diferença na concentração de sódio no interior do enterócito e na luz intestinal. E essa via, ela pode ser inibida por AMP cíclico e GMP cíclico. Isso aqui vai ser um fator importante para a gente entender a patologia de alguns mecanismos fisiopatológicos da diarreia lá na frente. A secreção entérica, ela vai depender de uma secreção ativa de cloro, e após a secreção de cloro, vai ser eliminado juntamente sódio e água por meio das células das criptas. Então, enquanto a absorção ela ocorre por meio das células do lado ápice das velocidades intestinais, a gente tem que essa secreção ocorre pelas criptas. O sistema nervoso entérico ele vai estar também auxiliando, né, na regulação dessa absorção e dessa secreção por meio do plexo mioentérico, mediado por neurotransmissores, principalmente somatotostostina, que vai estar regulando o músculo liso, né, que vai ser importante ali para a regulação da motilidade desse intestino, que muitas vezes é um mecanismo que pode fazer com que diminua defesas contra patógenos e com que desencadeie o mecanismo de diarreia, e o transporte de íons, que vai estar diretamente envolvido nesse processo de absorção. Essa mucosa intestinal, em todo o trato intestinal, ela vai ser coberta, né, por uma camada contínua de células. A gente tem aqui nas velocidades do intestino, que são essas velocidades, elas vão ser projeções aqui dessa mucosa. Essas projeções, elas vão estar aumentando essa área de contato, né? E, consequentemente, vai facilitar a absorção. A absorção de água e de eletrólitos costuma ocorrer nessa parte mais distal das velocidades, onde a gente tem muito proeminente essas células, principalmente os enterócitos, que são as células absortivas, e a gente tem enzimas muito importantes, que são de sacaridases, de peptidases também, que vai estar sendo importante para a hidrólise, né, de algumas substâncias para auxiliar na digestão. E essa camada de células, ela vai ter uma função importante de formar uma barreira, principalmente aqui pela lâmina própria da mucosa. Essa lâmina própria, ela vai estar em contato direto ali com a flora intestinal, e na flora intestinal a gente tem a presença de muitos micro-organismos, micro-organismos que, embora tenham uma relação, né, comensal com essa mucosa intestinal, é importante que haja essa barreira íntegra para que seja impedido com que tantos micro-organismos da flora intestinal, até mesmo micro-organismos que acabam sendo ingeridos, que eles atravessem, né, essa camada epitelial e causem uma lesão que pode estar provocando uma deficiência aí na absorção.
E, além disso, a gente vai ter que essa mucosa, ela produz também imunoglobulinas, muco e defensina, que também vai ser importante para estar mantendo aí uma relação saudável, uma relação, um equilíbrio, né, nessa relação com esses micro-organismos. Então, nessa flora intestinal também a gente tem mais de 500 espécies, né, de micro-organismos que têm essa relação de simbiose, como eu falei, mas que podem passar a ser patógenos, né, caso tenha ali alguma alteração no muco protetor dessa mucosa. E mecanismos, por exemplo, como o uso de antibióticos. Antibióticos, eles podem promover ali uma seleção natural, fazendo com que muitas vezes bactérias super resistentes elas se proliferem. Também uma alteração no suco gástrico pode também ocasionar essa proliferação bacteriana, né? Porque o pH ácido ele pode funcionar também como meio protetor para esses micro-organismos, e quando existe essa deficiência, o acúmulo ali de bactérias, mesmo no estômago, pode fazer com que essas bactérias cheguem até o intestino e provoquem essas alterações. Então, falando sobre o conceito da diarreia, basicamente ocorre uma alteração do hábito intestinal, né, em que a gente vai ter um aumento da frequência de evacuações. Alguns autores trazem acima de 3 vezes por dia, outros trazem acima de 4 vezes por dia. Uma diminuição na consistência das fezes, né, tornando elas mais líquidas. E um terceiro componente pode ser a alteração no peso dessas fezes, acima de 200 gramas por dia, mas esse é um componente que não é tão utilizado assim para conceituar, porque acaba sendo de difícil utilização na clínica. Também pode ter pacientes que, apesar de manter ali uma frequência de evacuação regular, eles vão ter uma alteração no ritmo intestinal com a provocação de muitos desconfortos. Quanto à classificação, ela pode se dar pelo tempo de evolução, né? Onde a aguda é até 15 dias, a persistente entre 15 e 30 dias e a crônica quando ultrapassa de 30 dias. Lembrando que a crônica, né, ela vai inicialmente começar com um quadro agudo que vai progredindo até chegar a esse estágio. Quanto à topografia, pode ser alta, localizado ali no intestino delgado, e como está no intestino delgado, a característica dessas fezes, ela vai ser de grande volume, né, e de uma frequência evacuatória pequena. Isso porque a absorção ocorreu de forma mais reduzida. Enquanto no intestino grosso, que é de topografia baixa, a gente vai ter uma maior fragmentação, então a gente vai ter um pequeno volume ali dessa evacuação, mas uma frequência evacuatória muito alta. Além disso, quando é acometida essa porção do intestino delgado, geralmente a gente não tem um processo inflamatório, ela é mais caracterizada como processo secretor, e no intestino grosso a gente tem mais a ocorrência de um processo inflamatório, que a gente vai ter também desenvolver um quadro de disenteria, né, com a presença de muco, de pus, de sangue nessas fezes. Quanto ao mecanismo fisiopatológico, pode ser osmótico, secretora, inflamatória, desabsortiva e motora. Vou explicar eles melhor mais adiante, mas na prática acaba não dando para diferenciar muito as características clínicas por conta desse mecanismo fisiopatológicos. Eles são mais usados mesmo para entender a didática da patologia, a não ser que seja uma diferenciação da inflamatória para essas outras não inflamatórias que vai ter. Então, pronto. Como eu estava falando, esses processos fisiopatológicos, eles acabam sendo mais utilizados para entender mesmo a didática da patologia, porque na prática clínica acaba tendo uma associação muito grande de um com o outro. Então, acaba sendo difícil mais diferenciar, a não ser que seja inflamatória dessas outras que não são inflamatórias, que a gente vai ver mais adiante essa diferença. Quanto à etiologia, na infecciosa, a gente vai ter os patógenos, né, vírus, bactérias, fungos, protozoários, e na etiologia não infecciosa, a gente tem medicamentos, como é o caso muito comum do Orlistat, que reduz a absorção de gordura, arcabose, que vai reduzir a absorção de carboidratos, diuréticos, procinéticos. Também a gente pode ter uma inflamação, um intestino irritável, uma intoxicação alimentar como causa dessa etiologia não infecciosa. No geral, a fisiopatologia da diarreia vai ocorrer por meio desse desequilíbrio entre secreção, que vai estar aumentada, e absorção, que vai estar reduzida. Se tratando da etiologia infecciosa, que é o que é mais comum na diarreia aguda, que eu vou tratar aqui, a gente tem 2 tipos de mecanismos. Um deles são mecanismos que vão alterar a secreção,
como a produção de toxinas, né, por patógenos, que vai produzir essa alteração aí da secreção, ou então em uma lesão direta por esses patógenos da mucosa intestinal, que vai acarretar em uma inflamação, em um processo infiltrativo ou ulcerativo. Na patologia da diarreia osmótica, a gente vai ter enteropatógenos, muito comum o rotavírus, nesse caso, que vão estar afetando enterócitos maduros. Esses enterócitos, eles ficam aqui nessa porção mais distal, como eu havia falado, das vilosidades, e vai gerar uma atrofia, então, desse epitélio. Com essa atrofia do epitélio, vai fazer com que haja uma redução de enzimas que também ficam localizadas nessa superfície do epitélio, que são as disacaridases, e a gente tem um destaque aqui maior para as lactases, porque elas são as que ficam na porção mais distal ainda. Então, a gente não vai ter uma hidrólise, né, da lactose em monossacarídeo, e aí, então, muitas vezes a gente tem um quadro de uma intolerância à lactose, podendo desencadear essa diarreia. E outras disacaridases, como a maltase, também a sacarase, vai fazer com que essas deficiências nessas enzimas gerem um acúmulo, então, de carboidrato. Com esse acúmulo de carboidrato, né, que são hidrossolúveis, que funcionam como solutos osmoticamente ativos, vai fazer com que haja um aumento, então, da osmolaridade luminal, e com isso vai fazer com que a água ela seja retida, então, dentro dessa luz intestinal. E com isso, a gente vai acarretar em um aumento do conteúdo líquido fecal, né, desencadeando a diarreia. Além disso, essa deficiência na sacaridase vai estar propiciando um aumento da fermentação da flora intestinal. Então, com isso, vai gerar produção de ácido, de gases, e isso vai gerar um aumento, né, uma alteração na motilidade, gerar desconforto abdominal, gerar uma peristaltise. E além disso, né, essa diarreia osmótica, ela, como por conta de carboidratos, né, vai depender da dieta. Então, muitas vezes, essa diarreia ela ocorre durante o dia, mas à noite ela tende a cessar. Isso é o que vai diferenciar dos outros mecanismos também da diarreia. No caso da secretora, a gente vai ter o mecanismo estimulante ali permanente, porque a gente vai ter a presença de uma enterotoxina, causada aí por bactérias, como, por exemplo, a E. coli. Essa toxina ela vai estar de modo permanente ali, e elas vão propiciar a ativação da adenilciclase ou até mesmo da guanilactociclase. Então, ao entrarem aqui nessas velocidades intestinais, elas vão se ligar a esses receptores, e, por sua vez, a adenilciclase ativada vai fazer com que seja ativado a AMP cíclico. Lembra lá atrás que eu falei que o AMP cíclico, ele inibe aquela via lá de absorção da água, porque ele vai ativar a proteína quinase. Essa proteína quinase, ela desestabiliza proteínas da membrana, e com isso gera uma redução na absorção de sódio. Com a redução de sódio, a gente não vai ter, então, aquele gradiente osmótico de concentração. Então, com isso, a gente não vai ter também esse transporte ativo de água, a gente vai ter também uma redução de água. Então, também é uma outra diferença da diarreia secretora para a osmótica, que na osmótica a gente só tem uma hipersecreção de eletrólitos. Na diarreia inflamatória, a gente já vai ter um patógeno invasivo, é muito comum a Shigella, a E. coli também, a depender do sorotipo, também pode acontecer. Aí eles vão invadir diretamente essa mucosa, vão produzir lá essa citotoxina, que vai causar uma lesão, né, direta a essa mucosa, causando muitas vezes uma ruptura, e aí com isso vai gerar processos inflamatórios, infiltrativos, vai acarretar na perda de soro, na perda de hemácia e de leucócitos para o lúmen. Então, vai gerar quadro de disenteria, né, com a presença de sangue, de muco e de pus. A diarreia desabsortiva não é causada por agente infeccioso, vai ser resultado de deficiências digestivas, gerar lesões parietais do intestino delgado, que vai acarretar no impedimento da absorção. Se tiver acúmulo de lipídios ali nas fezes, né, vai gerar uma esteatorreia. A diarreia motora, ela vai acarretar uma hipermotilidade do trato intestinal, com isso
vai diminuir a área de contato, né? E, consequentemente, diminuir a absorção. Também, muitas vezes, ocorre uma redução na área absortiva por meio de ressecções, e aí também diminui a área de contato e diminui a absorção acarretando na diarreia. Então, a diarreia aguda, propriamente dita, ela vai apresentar esse início súbito, decorrente de estímulos variados, né? A gente pode ter essa alteração aí de trato da motilidade intestinal, a gente pode ter uma alteração do pH gástrico, que pode estar fazendo com que sejam reduzidos mecanismos protetores contra esses agentes infecciosos que vão poder estar causando lesão na mucosa, seja por via direta, seja por liberação de otoxina. Essa diarreia tem uma característica importante, que ela é autolimitada na maioria das vezes. Então, muitas vezes, o indivíduo vai ter uma boa resposta ali, à terapêutica, ou até mesmo independente da terapêutica, essa diarreia vai regredir espontaneamente. E é predominantemente infecciosa, né, e com duração máxima de 15 dias. Na epidemiologia, na prevalência mundial, de 3 a 5 milhões de casos por ano, de 5 a 10 milhões de mortes por ano, e a segunda maior causa de mortalidade em crianças, principalmente menores de 5 anos, porque tem uma vulnerabilidade maior, uma tendência maior a ter uma desidratação, que é uma complicação da diarreia. 90% delas são infecciosas, então a gente tem que, a gente pode prevenir, né, com saneamento básico, com higienização de mãos, de alimentos. 50% são de etiologia viral, e no Brasil, a cada 1.000 mortes, a gente tem 5 por diarreia, e ainda assim esses dados não são tão equivalentes, né, porque a gente tem uma subnotificação muito grande. E desses dados, 30% são menores de 14 anos e 50% maiores de 60 anos. Os idosos, assim como as crianças, também têm uma maior vulnerabilidade para desidratação. A etiologia, em relação à infecção, pode ser por infecção viral. O rotavírus, a gente vai ter uma prevalência maior em crianças e idosos, e o norovírus mais prevalente em adultos. Esses vírus, eles vão ter proteína viral que vão funcionar como uma enterotoxina, né, que vão promover aquela agressão e causar um desequilíbrio da secreção, desencadeando uma gastroenterite, né, a gente vai ter uma irritação desde ali o estômago, né, com alteração desse pH, até a irritação do intestino, a transmissão é fecal oral, e a duração é até de 72 horas. Nas infecções por bactérias, a gente tem a Campylobacter com transmissão por ingestão de água e alimento contaminado. Vai inicialmente estar desencadeando ali uma enterite, né, de 2 a 5 dias, com um processo inflamatório, então, desencadeando febre, uma dor abdominal, uma diarreia de aquosa a sanguinolenta. Na Clostridium perfringens, a gente vai ter também transmissão por alimento contaminado, vão formar enterotoxinas que vão bloquear a absorção de água e vai estar acarretando em uma diarreia aquosa porque elas não geram um processo inflamatório. A Clostridium difficile, elas vivem ali no trato gastrointestinal, né, elas são comensais, porém, por alguns fatores, elas podem se tornar patogênicas, principalmente secundárias ao uso de antibiótico. E aí elas podem desencadear uma colite pseudomembranosa. Nesse caso, a colite, né, ela acaba gerando fezes mais fétidas, fezes que desencadeiam ali uma dor abdominal um pouco maior. E esse termo pseudomembranosa ocorre porque ali na colonoscopia vai se perceber placas esbranquiçadas que vão dar um padrão para aquela mucosa mais, um padrão de pseudomembrana. E vão estar liberando toxinas A e B, que vão estar estimulando a secreção de cloro e vão estar inibindo a absorção de água. E vão desencadear também uma diarreia aquosa. Já a Escherichia coli, ela vai ser transmitida por ingestão de água e alimento contaminado, e ela apresenta 5 sorotipos diferentes, né? Cada um deles apresentando uma fisiopatologia de forma individualizada, e eles vão produzir enterotoxinas que vão aumentar a permeabilidade da mucosa e vão acabar gerando ali uma lesão, e citotoxina também, que vai promover até mesmo uma ruptura da mucosa. O sorotipo enteroinvasiva e enterohemorrágica vão causar disenteria, e os outros sorotipos vão causar diarreia aquosa. A enterohemorrágica, ela gera uma toxina bem potente, que muitas vezes ela pode acabar desenvolvendo a síndrome hemolítica urêmica.
Estafilococcus, a transmissão é por alimento contaminado, ela tem uma toxina que é termoestável, e a diarreia muitas vezes é acompanhada de vômitos. Os sintomas iniciam após 2 a 8 horas e vai regredir em 48 horas. Na salmonela, a gente tem a transmissão por ovos e por aves domésticas. Essa enterotoxina ela também vai estar aumentando a permeabilidade da mucosa, também gerar processos lesivos. Então, ela vai ter uma diarreia aquosa, sanguinolenta. A Shigella, muitas vezes ela é invasiva, né? Então, ela vai acabar gerando também esse processo inflamatório. Ela gera uma toxina que é bem potente, que vai chegar a gerar uma inflamação da lâmina própria, que é aquela barreira muito importante para a proteção ali, para que esses patógenos não atravessem para o epitélio, e vai estar promovendo, de fato, a degeneração do epitélio. Inicialmente, vai provocar uma enterite de 1 a 2 dias e vai estar evoluindo para uma colite com a diarreia mucosanguinolenta. A infecção por protozoário, na giardia, a gente tem a transmissão por os cistos vão estar ali presentes na água contaminada e vai ocorrer a destruição da borda em escova das células epiteliais. Na entomoeba, a gente tem a transmissão por água e alimento, e eles produzem uma enzima proteolítica que também vão provocar ulcerações, hemorragias e perfurações. Na infecção por fungos, a gente tem uma relação ali comensal, mas que eles acabam se tornando patogênicos, né, por conta de alguns fatores, e eles atuam inibindo a lactase e também fazendo a degradação da mucina. A diarreia dos viajantes é uma diarreia que é importante estar identificando, porque muitas vezes vai precisar de um tratamento um pouco mais específico, apesar de que a bactéria que causa ela é a enterotoxigênica, que ela não causa disenteria, né? Vai causar uma diarreia somente aquosa, mas muitas vezes ela precisa de uma regressão um pouco mais rápida, necessita às vezes do uso de antibióticos. Essa vai ser transmitida por água também para alimento contaminado, pode acometer até 50% dos viajantes, principalmente em viagens para países subdesenvolvidos. 80% é por infecção bacteriana e até 50% vai ser por essa E. coli enterotoxigênica. Então, quanto à manifestação clínica, como eu falei, na prática vai ser mais possível estar diferenciando a diarreia que é inflamatória da não inflamatória. A inflamatória vai ter um padrão ali baixo, né, que vai estar desencadeando um quadro de disenteria, com muco, pus, sangue. Pela topografia ser baixa, como eu tinha falado, vai ter pouco volume, vai ter, então, uma frequência evacuatória maior, pode vir acompanhado de febre, por conta da infecção e da inflamação, uma dor abdominal, principalmente ali no hipogastro, tenesmo, né, que vai ser a dor durante a evacuação, e a dor retal. Já a não inflamatória, a gente vai ter uma topografia alta, ela vai ser uma diarreia aquosa, né, com muito volume, sem a presença de sangue, sem a presença também de leucócitos nas fezes, e muitas vezes associada a náusea e vômito. Na diarreia tóxica, é importante a gente estar sabendo o período, né, que dura essa contaminação, nesse caso de 4 horas a 24 horas, e regride após a eliminação da toxina. Na diarreia infecciosa, a gente vai ter uma duração de 48 horas após a contaminação, e no caso de infecção por vírus, ela regride de 3 a 4 dias, de bactérias em 7 dias e de protozoários 1 semana. É importante estar identificando os sinais de desidratação, porque é o que vai ser indicativo também de uma complicação, né, e de um possível tratamento mais específico. Então, o paciente pode estar relatando boca seca, sede, diurese concentrada, oligúria. No exame físico, pode perceber pele e mucosas, né, desidratadas, uma hipotensão postural e taquicardia. Outros sintomas que podem estar presentes, podem ser indicativos até de etiologia, vai ser a febre, né, indicando doença infecciosa, muitas vezes viral. O vômito pode ser mais indicativo de uma desidratação, porque vai dificultar a reposição oral, né, vai ter uma perda oral grande, dificultar ainda a reposição. E se esse vômito ele for acompanhado de pouca diarreia, também é indicativo de etiologia viral. A dor abdominal pode estar presente, variando das topografias, né? Se for a topografia alta, vai ser mais ali no mesogástrio, na topografia baixa, no hipogástrio. E essa dor abdominal, ela vai estar excluindo casos de diarreia funcionais, que são diarreias que duram mais de 3 meses, mas classificadas como crônicas. No exame físico, durante a palpação, vai se perceber uma dor leve e difusa,
E em casos mais intensos, né, na descompressão brusca, ela vai ser dolorosa. E também vai ter a presença de ruídos hidroaéreos aumentados. No caso de haver uma dor abdominal localizada, de ausência desses ruídos hidroaéreos, da presença de alguma massa, alguma irritação peritoneal ou de alguma visceromegalia, aí tem que investigar outras afecções. Quanto ao diagnóstico da diarreia aguda, vai ser predominantemente clínico. A análise clínica ali, a anamnese, exame físico, na maioria das vezes, vai ser suficiente para dar aquele diagnóstico. Também é importante estar nessa anamnese, né, colhendo a história daquele paciente, lugares por onde viajou, último contato com alimentos, o que foi ingerido, pessoas que podem estar contaminadas, entrou em contato, que podem estar contaminadas, se tomou banho em local público, se teve contato com animais, para poder estar tendo uma sugestão ali da etiologia. Muitas vezes, na diarreia aguda não é tão importante assim a etiologia, porque, como eu falei, ela é autolimitada. Porém, às vezes, quando for necessário estar pedindo exames complementares, é importante estar enviando para o laboratório uma sugestão daquela etiologia para que haja uma adequação ali do meio de cultura. Então, quando é que a gente vai poder recorrer, né, a esses exames adicionais? Quando o paciente apresentar uma desidratação intensa, quando o paciente for imunossuprimido, nenhum quadro de desinteria é necessário, muitas vezes, pedir exame complementar e fazer até um tratamento específico. No caso de hipovolemia também, às vezes criança, idosos que têm uma fragilidade maior, é necessário fazer exames complementares. E nesses exames a gente tem o hemograma, que vai estar identificando a anemia e hemoconcentração. Pode estar identificando linfocitose, se for de etiologia viral, e leucocitose com neutrofilia, no caso de etiologia por bactéria. Também pode ser pedido avaliada a função renal e eletrólitos, como o paciente ali desidratado, né, vai ter uma hipovolemia, então vai ter uma alteração ali da perfusão renal. Então, consequentemente, vai ter um aumento da creatina, pode ter aumento também da ureia vai aumentar mais em casos que essas depressões volêmicas elas sejam mais acentuadas, e pode ter também distúrbios eletrolíticos, né, por conta ali das perdas entéricas. Essas perdas elas têm que ser repostas imediatamente. Pode ser feito pesquisa, né, das fezes, estudo das fezes. O mais utilizado é leucócitos fecais, porém, essa pesquisa por esses leucócitos e por esse estudo das fezes acaba sendo positivo em uma minoria assim, dos patógenos, acaba identificando bem pouco mesmo. E no caso dos leucócitos fecais, é utilizado mais para estar identificando processos inflamatórios. No caso da coprocultura, é utilizado em suspeitas de doença infecciosa por bactérias invasivas e quando tem a presença de sangue de leucócito nas fezes. Também pode fazer a pesquisa por toxina e antígeno. O teste de ELISA ele vai estar identificando toxinas A e B da Clostridium difficile e antígenos de rotavírus. E o PCR ele também vai estar identificando antígenos de bastante micro-organismos. Exames de imagem é bem raro, mas quando houver necessidade, em caso de ilho paralítico e de megacolo, pode pedir uma radiografia do abdômen, né, que é um caso mais grave. A endoscopia pode ser pedida em caso de uma proctite, né, que a gente vai ter a presença do tenês, na presença da dor retal, ou da colite pseudomembranosa, que são quadros também mais graves. E, nesses casos, como tem um indício aí de inflamação, né, a gente pede uma biópsia também para estar excluindo a doença inflamatória intestinal. Então, quanto ao tratamento, como eu falei, que é de característica autolimitada, muitas vezes o tratamento base mesmo vai ser uma reidratação e uma adequação da dieta para a diarreia aguda. Nessa reidratação, a solução utilizada é a glicose, né, para aumentar ali, a absorção do sódio. E quando tem um pouco mais de perda, se usa eletrólitos. E também pode usar soluções isotônicas, que são aquelas utilizadas para repor a transpiração ali de atletas, em casos em que não tem indício de uma desidratação e que seja somente mesmo para prevenção. Já se o paciente apresentar uma hipovolemia, aí se faz uma hidratação venosa também com glicose e eletrólitos, e que tem que ser uma concentração igual à que foi perdida ali durante a diarreia. No caso da dieta, é necessário fazer a reposição calórica para repor o mecanismo catabólico ali, né, promovido pela diarreia, evitar cafeína
a AMP cíclico e GMP cíclico, que vai estar reduzindo aquele mecanismo de absorção de água. A lactose também, né, como eu falei, pode ser muitas vezes mais esse ciclado diarreico. Alguns antidiarreicos que são utilizados, Deco vai falar mais à frente sobre a cinética, né, a dinâmica deles, mas só falando um pouco aqui por cima de alguns, a gente tem os adsorventes, caulin e pectina, que eles vão estar aumentando a consistência das fezes. Eles não vão estar tanto reduzindo o número, né, das evacuações, a frequência das evacuações, mas mais a consistência. A gente vai ter esses outros atuando mais na redução dessa frequência evacuatória, como o subsalicilato de bismuto, que funciona como bactericida e como antissecretor. Os derivados sintéticos do ópio vão estar inibindo a motilidade intestinal, então vai aumentar o tempo de contato e vão facilitar a absorção da água. O racecadotril também funciona como antissecretor. Ele faz a inibição da encefalinase, que vai atuar, né, inibindo um neurotransmissor, que vai estar reduzindo a hipersecreção de água e de eletrólitos. A antibiótico-terapia ela é usada em casos bem específicos, vai ser aquele caso que o paciente está mais agravado, em um caso de disenteria, em um caso de hipovolemia, em um caso de que o paciente seja bastante imunossuprimido, em um caso que o paciente não conseguiu ter melhora depois de 7 dias, passou 7 dias, o paciente não teve nenhuma melhora e pode-se fazer exames complementares para ver se há necessidade de utilização de um antibiótico. E aqui na tabela a gente tem o ciprofloxacino, o metronidazol, eritromicina, utilizado para agentes etiológicos específicos e também fazendo diferenciação aqui do tipo de diarreia, né, inflamatória e não inflamatória. Então, é necessário primeiro descobrir esses agentes etiológicos para depois fazer uso desses antídotos de excreção das bactérias, principalmente da Shigella, e eliminando as infecções que são persistentes, em caso de amebias e cólera. E também, como eu tinha falado antes, eles podem auxiliar na recuperação da diarreia dos viajantes. Vocês estão me ouvindo aí ainda, gente? Sim, sim. Não me fala que ninguém está me ouvindo, não. Pronto, eu estou aqui tensa com medo de já ter caído. Então, eu vou fazer essas questões aqui com você. Dá tempo ainda, gente? Claro, com certeza, à vontade, Carol. Pronto. Então, eu vou ler aqui e aí vocês marcam o que vocês acharem correto. É melhor falar, porque eu não estou vendo o chat, não. E aí a gente discute um pouquinho para poder fazer uma revisão. Em relação a diarreia aguda, né, julga as seguintes alternativas. Primeiro, um exemplo clássico de mecanismo secretório ocorre nas deficiências de lactase, onde a lactose, a não ser absorvida, carrega água para dentro da luz intestinal. Verdadeiro ou falso? Quem falou? É falso. É errado. É um mecanismo osmótico. É um mecanismo osmótico, a gente vai ter essa deficiência, porque a gente vai ter o patógeno, isso. No mecanismo osmótico, a gente tem um patógeno promovendo alteração lá dos enterócitos maduros, e aí com isso vai ter uma redução das disacaridases, né? Que dentre elas a lactase. E no mecanismo secretório, a gente tem uma toxina ali que vai promover aquela redução lá do AMP cíclico. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa? Então, em relação à diarreia inflamatória, é causada lesão da mucosa intestinal com manifestação de disenteria, febre, tenesmo, pouco volume e alta frequência evacuatória.
Eu fui respondendo logo, acho que ninguém vai responder, né? Essa tá a verdadeira. Lembra que eu falei, né? A diarreia inflamatória tem essa característica, e a diarreia não inflamatória vai ter a característica de uma diarreia aquosa com muito volume, né? E pequena frequência evacuatória. Em relação à diarreia aguda aquosa, é geralmente causado por vírus ou por bactérias não enterovasivas e representa a diarreia alta. Verdadeira. Alguém vai responder? Não. Verdadeira? Não, essa é falsa. O uso de antibióticos é indicado na maioria dos casos? Eu acho que essa é falsa. Mas o que é que tá falso, Carol? Eu espero. Qual? Não era a terceira? Não, é verdade. Eu acho que eu coloquei errado. Era porque era para colocar o outro aqui. Não tá certo mesmo. A aquosa é causada por bactérias não interoinvasivas. E a disenteria que causa o muco é causada por bactérias invasivas, né? Tá verdadeiro, então. É porque eu coloquei no gabarito errado. Em relação à quarta, então, a gente tem que os antibióticos, eles são usados mais naqueles casos específicos, né? De uma disenteria, de uma hipovolemia. Quinta, patógenos são detectados em coprocultura em aproximadamente metade dos casos de disenteria aguda. Eu tinha falado lá que a coprocultura acaba identificando bem pouco esses patógenos, acaba tendo uma positividade bem baixa para eles. É falsa. Se não for falsa, eu não tenho o que marcar. Essa daqui eu coloquei falsa, mas é verdadeira mesmo. É porque eu coloquei errado aqui. Seria então? Uhum. Seria Mas deu para entender, né, gente? Deu tudo Vocês tranquilo. entenderam essa terceira aqui mesmo, né? Que ocorreu um erro aqui, mas é isso mesmo. A aquosa, ela é causada por bactérias não enterovasivas, né? Porque não gera lesão da mucosa. E quando tem a presença de disenteria, é causada geralmente por bactérias invasivas que vão gerar lesão naquela mucosa, que vai ser inflamatória. Ficou alguma dúvida? Eu acho que sobre diarreia aguda, o mais importante é saber isso, essa questão da inflamatória e da não inflamatória. Aqui as referências, agora o Deco vai apresentar a parte dele. Pronto, então vamos lá. Como o Carol já começou falando um pouco sobre os aspectos das diarreias, uma coisa que deve ser muito importante levada em consideração também, quando a gente for trabalhar, né, com as diarreias, a gente tem que pensar na questão social. Qual que é o contexto social que a gente vai levar em consideração? Como o Carol falou, as diarreias agudas acontecem em grande parte da população, tem uma prevalência, né, uma incidência altíssima. Então, o que a gente vai pensar é que no caso das crônicas, a gente não vai ter uma incidência tão grande. E no caso, a gente vai ter uma inversão do contexto social, enquanto no caso da diarreia aguda, ela costuma acontecer com mais frequência em países subdesenvolvidos, em pessoas com condições socioeconômicas menos favorecidas. No caso das diarreias crônicas, a gente vai ter um quadro em que vai ser mais prevalente, vai ser mais comum encontrar, né? No caso, em populações mais bem favorecidas, em classes sociais mais favorecidas do que outras. Então, em países mais desenvolvidos, vai ser mais comum esse tipo de coisa do que nos países menos desenvolvidos. Então, tem essa questão social que é importante, né, para a gente levar em consideração no nosso raciocínio clínico. Carol já falou sobre isso, mas só para reiterar, no caso das diarreias crônicas, elas vão ser consideradas crônicas, logicamente, a partir de 4 semanas de quadro sintomático.
Em alguns casos, que no caso vai confundir um pouco com o termo de diarreia persistente, mas também pode ser considerado em algumas literaturas como crônica, a gente vai ter a partir de 2 semanas. Elas vão estar, no caso, intimamente relacionadas com esses dois órgãos aí que estão no slide, que é o intestino e o cólon, o intestino delgado, né, e os cólons. Então, a gente vai ter esse quadro daí. Falando sobre um tipo de classificação que a gente pode usar para favorecer o nosso raciocínio quando a gente tiver contato com a pessoa que estiver com quadro de diarreia crônica, que a gente vai ter que pensar no caso da diarreia crônica sanguinolenta, ela vai ter um conjunto de fatores, né, de etiologias mais provável, e no caso da não sanguinolenta a gente vai ter outros tipos. Então, por exemplo, na sanguinolenta a gente pensa muito nas infecções, né, e que vai ser mais comum também nas agudas, mas a gente pode ter também nas crônicas. Então, aí Shigella, Salmonella, Clostridium difficile, muito relacionado com o uso de antibióticos, né, como o Carol falou, Escherichia coli. Mas a gente também tem que levar em consideração quando a gente fala de crônica das doenças inflamatórias intestinais. Não vai ser abordado com muito detalhe sobre essa parte de doença inflamatória intestinal, porque ela já está dentro aí do cronograma da liga com uma sessão própria para ela. A gente vai acabar abordando algumas coisinhas, mas o foco mesmo vai ser dado mais tarde. Então, no caso também da diarreia crônica não sanguinolenta, a gente pode ter alguns patógenos envolvidos, principalmente Giardia lamblia, e Clostridium difficile também pode dar um tipo de diarreia não sanguinolenta. Mas o que vai se destacar mesmo na diarreia não sanguinolenta vai ser a síndrome do intestino irritável, que vai ser um dos principais aí causadores também, inclusive dos processos de diarreia crônica. A gente vai ter que também pensar nos conceitos de diarreia alta e diarreia baixa, que é diferente do conceito de hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Então, né, quando a gente pensar em diarreia alta, a gente vai falar de intestino delgado, e diarreia baixa, a gente vai falar de intestino grosso. A gente vai ter outros quadros que vão levar a gente a pensar em o que vai ser diarreia alta ou baixa, mas daqui a pouco eu vou falar. Nas etiologias, né, a gente vai ter aqui a síndrome do intestino irritável como uma das principais etiologias que a gente vai pensar quando vê. Vai estar muito relacionada com um contexto psicossocial também, né? A gente vai pensar é mais comum a gente ter o agravamento da síndrome do intestino irritável em questões de estresse e em questões de outras também, outros distúrbios associados ou momentos de instabilidade emocional. Então, a síndrome do intestino irritável está muito relacionada com isso e ela é extremamente prevalente quando a gente pensa em diarreia crônica. Aí a gente vai ter também as doenças inflamatórias intestinal, que vai ser nossos diagnósticos que são ainda bastante complexos da gente conseguir fazer, porque a gente precisa ter muita precisão ao fazê-los, já que vai ser um diagnóstico que pode acompanhar a pessoa pelo resto da sua vida, né? Então é muito importante a gente ser bastante preciso nisso. A gente vai ter a síndrome de má absorção, as infecções crônicas, que a gente pode ter, aí no caso, pode pensar em pessoas que estão ou em condições insalubres, né, de vida em que acaba tendo um contato com água contaminada frequente, então constantemente elas vão estar se contaminando e recontaminando, e aí por isso que seria uma infecção crônica, como a gente também pode pensar nas pessoas em que possuem algum tipo de imunossupressão, seja por uso de medicamentos ou até mesmo por uma infecção por HIV, por exemplo. Existem tumores, né, que vão trazer um quadro de diarreia crônica. A gente pode pensar nos tumores como tumor de cólon, pode trazer um quadro de diarreia crônica. E a gente pode também tumores endócrinos, né, tumores secretivos, que a gente vai ter, principalmente a gente tem a síndrome carcinoide, que vai ter a secreção de serotonina. E a gente tem também de um peptídeo entérico, que agora eu não estou me lembrando agora o nome. Acho que não consigo lembrar agora o nome da sigla. Mas a gente também aqui, o uso de substâncias pode ocasionar também a diarreia crônica. Então, a dieta de uma pessoa, por exemplo, diabética, que faz uso de manitol, e for usado em grandes quantidades, pode trazer, ou então até mesmo que não seja diabético, mas substitui o açúcar pelo manitol, pode causar um quadro de diarreia constante pelo uso daquela substância. Também pode estar associado ao uso de laxativos em excesso. A gente vai falar aqui um pouco da história clínica. A gente vai ter que pensar aqui no contexto novamente de diarreia alta, diarreia baixa, porque isso vai direcionar a gente para, quando a gente for fazer uma investigação diagnóstica, a gente ter alguns métodos diagnósticos mais específicos. E aí, por isso, é importante a gente saber diferenciar. Daqui a pouco eu trago um quadro para a gente falar sobre isso melhor. O contexto psicossocial do paciente, então, a gente vai ter doenças, né? Como a gente falou aí, por exemplo, agora, das infecções crônicas, elas
estão, de alguma forma, relacionadas com o contexto psicossocial da pessoa, e que vai ser diferente, por exemplo, de uma doença inflamatória intestinal ou até mesmo de uma síndrome do intestino irritável. Os antecedentes pessoais, então a gente vai pensar nos hábitos dessa pessoa, hábitos de vida, hábitos alimentares, a gente vai pensar nos riscos em que ela se expõe, que vão estar, inclusive, influenciando nesse processo. Deixa eu só botar aqui que meu fone vai descarregar. Os antecedentes familiares, quando a gente pensa, por exemplo, em doença inflamatória intestinal, existe suspeita sobre o composto genético a respeito disso, e isso é importante na hora da nossa investigação. E os sinais extraintestinais, então a gente pode ter manifestações cutâneas, a gente pode ter manifestações na visão, na audição, a gente pode ter, por exemplo, no caso de um tumor, a gente pode ter um tumor em outra região que está causando outro tipo de manifestação. Então, tudo isso é importante, né? Como a gente falou, como já ouviu falar, né, que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? É um outro cérebro do nosso corpo, né? Até por conta da sua rede neural própria. Ele vai estar interligado com muitas coisas do nosso corpo. Então, as manifestações extraintestinais também vão ser importantes quando a gente for pensar em diagnóstico. Aqui a gente também, quando a gente para pensar, vamos ter os parâmetros clínicos objetivos. Então, a gente vai precisar ser extremamente pragmático em alguns aspectos para conseguir chegar no mais rápido possível no diagnóstico, da maneira mais precisa e dentro de um tempo pequeno. Então, a gente faz o possível para chegar nesse diagnóstico na maior velocidade possível. A gente vai ter também o caráter funcional, que vai ser importante, né, nesse processo, já que a investigação do caráter funcional do sistema digestório vai auxiliar a gente a fazer o diagnóstico de uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. Está relacionado com isso. Então, aqui, que a gente vai falando sobre diarreia alta e diarreia baixa. Então, na diarreia crônica, no caráter funcional, a gente tem ali síndrome do intestino irritável. Na diarreia alta, a gente pode ver, por exemplo, muito comumente vamos ter gordura fecal, ou em excesso, ou a gente pode ter ela negativa também, né? No caso da gordura fecal, a gente pode pensar numa síndrome de malabsorção, e ela não estando presente, ainda tendo mais características da diarreia alta, a gente vai pensar em doenças infecciosas, ou em pessoas, por exemplo, que fazem utilização de drogas laxativas ou que estão no quadro de imunodepressão. Na diarreia baixa, por outro lado, a gente vai ter aqui uma triagem, vai ter que ser necessária para a gente conseguir pensar em outros, a gente conseguir identificar algumas coisas. Então, por exemplo, na triagem a gente vai ver no hemograma, a gente pode ter hemácias, né, o sangue, né, oculto nas fezes, a gente pode ter, ou no caso das hemácias poderiam estar diminuídas, é um caso de anemia por conta de perda de sangue, né, já que a gente está falando de um quadro crônico, então já dá para a gente ter um quadro de anemia. No caso dos leucócitos fecais, a gente vai ter também, pode ter um aumento da série uma leucocitose, principalmente eosinofílica. A gente pode pensar também aí em parasitoses e outros tipos de acometimentos, ou até mesmo uma síndrome eosinofílica. A gente vai ter as provas de atividade inflamatória também. E aí a gente pode pensar, além disso, nas doenças inflamatórias intestinais, infecções prolongadas e câncer de cólon. Aqui também, esse daqui só para falar eu tirei do Zaterca, ou do Dania, e aqui eu peguei do Zaterca. Então, aí aqui a gente também tem uma investigação um pouco mais elaborada. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu queria mostrar para vocês o quanto que a gente, conforme vai seguindo uma guideline objetiva, a gente vai restringindo o número de os exames laboratoriais que a gente vai fazendo e deixando eles mais específicos para aquilo que a gente vai querendo encontrar a partir das diferentes manifestações e dos diferentes resultados. Então, aqui é uma boa representação disso. Então, a gente vai ter aqui no diagnóstico como os exames laboratoriais. Não vou repetir o que a Carol falou, então vou apenas trazer algumas coisas extras. Já falei aqui da anemia, que vai ser essa parte, ela pode estar mais presente nos quadros de sangramentos, pelo fato de ser algo crônico, né? Algo que já está 2 semanas, há 4 semanas, às vezes há mais de 1 mês, 2 meses, é que a pessoa está tendo essa diarreia e está tendo sangue nas fezes, então ela pode ter um quadro de anemia, talvez não tão eminente, por não ser um sangramento muito grande, mas pode ser um quadro de anemia presente. A eosinofilia, a gente vai pensar, né, que ela está muito relacionada com infecções parasitárias, e também a síndrome eosinofílica que a gente falou. A plaquetose, ela pode acontecer em alguns casos, como por exemplo da doença inflamatória intestinal, mas ainda assim não é patognomônico, não é tão sugestivo, acaba sendo algo mais, acaba sendo algo mais sugestivo do que necessariamente específico.
a gente vai pensar aqui, né, nas provas de atividade inflamatória, a gente pode, no caso de uma inflamação que esteja crônica, a gente vai ter, por exemplo, um PCR positivo, a gente vai ter uma velocidade de hemossedimentação aumentada, ou é isso, diminuída, já que a gente vai ter maior viscosidade. Os marcadores específicos que a gente vai ter também, que vão ser importantes em alguns aspectos, como, por exemplo, o anticorpo anti-endomísio IgA, ele vai estar aí nos casos das pessoas com doença celíaca, que podem ter um quadro de diarreia crônica, já que não tem a doença celíaca ainda diagnosticada. O ASCA vai ser o anticorpo Saccharomyces cerevisiae, né, que é um fungo, é a levedura, né, que a gente usa para fazer pão. A gente tem no nosso intestino também. Curioso, né? E assim, a gente tem também outro tipo de anticorpo, que vai ser esse aqui, vai ser o pericelular ANCA, é um anticorpo citoplasmático, que vai estar lá presente, né? Então, a gente tendo marcadores para esse tipo de anticorpo, a gente pode ter um quadro de inflamação, né? Então, aqui, lá nos exames laboratoriais, a gente vai ter aqui, além deles, que eu falei, a gente pode ter ureia e creatinina, já que a gente vai ter impactação, né, uma desidratação, a gente pode ter um aumento, né, do valor secretado, né, a gente pode ter um aumento da ureia, já que a gente está tendo um quadro de desidratação, a creatinina pode estar aumentada por questões de uma insuficiência renal ocasionada pelo processo de desidratação. Sódio e potássio pode estar em baixa também, já que a gente viu que a gente pode ter um quadro de perda eletrolítica grande nos quadros de diarreia, tanto aguda quanto crônica. E a albumina, a gente pode ter alguns quadros de aumento ou de diminuição da albumina. E isso aí vai depender do tipo de doença. E vão causar, no caso, manifestações diferentes. A albumina, ela aumentada, vai aumentar a viscosidade do sangue, vai ser um dos fatores que vai acabar atrapalhando no processo de hidratação. E ela diminuída, a gente vai ter um sangue mais ralo. Então, o estudo das fezes que Carol começou falando, ele vai ser muito importante, né? Principalmente a parte parasitológica, quando a gente for pensar nas infecções crônicas. Ela vai ajudar bastante, vai trazer uma série de informações para a gente, infecções para além das infecções bacterianas, mas a gente pode ter infecções por protozoários, podemos ter até mesmo algumas infecções verminosas, mais dificilmente, né? Mas é um diagnóstico importante para a gente até mesmo excluir outras possibilidades. O sangue oculto nas fezes vai aí somar junto com aquela questão do hemograma que a gente viu, vai trazer, né, na linha eritroide, ou na linha eritroide de uma diminuição. Os leucócitos podem estar presentes, Carol já falou, né, os valores, né, de leucócitos, mas a gente pode ter, é considerado positivo, né, a presença de leucócitos de maneira patológica nas fezes quando tem mais de 4 por campo. É possível encontrar, né, abaixo disso ainda é considerável, de certa forma, natural, né, fisiológico. A gordura nas fezes a gente vai ter quando tiver um quadro em que está tendo, por exemplo, uma esteatoreia, né, vai ser uma avaliação importante que a gente vai poder pensar nos quadros de enzimas pancreáticas diminuídas ou então em alguma deficiência dos sais biliares, né, no processo de absorção, ou então a gente pode pensar em processos não absortivos, não é? Então, mas não, comumente a gente vai pensar mais em questões pancreáticas que estão influenciando também no intestino, né, ocasionando essa diarreia crônica. Os eletrólitos e a osmolalidade vão levar a gente a ter uma maior preocupação também. Eles estando presentes nas fezes, a gente pode se preocupar mais com os rins, que podem também estar passando por um processo de dificuldade nesse sentido. O pH fecal não é tão utilizado, mas ele vai estar relacionado aí junto com os eletrólitos e osmolalidade para a gente pensar nas perdas, né, que estão sendo feitas. Existem alguns carboidratos que podem estar presentes nas fezes e indicam, né, no caso, os quadros de diarreia osmótica, né, por exemplo, que Carol veio falando, que não vão acabar sendo absorvidos, né, esses carboidratos, e eles vão acabar trazendo o processo de diarreia osmótica constante até o diagnóstico, né, de, por exemplo, uma intolerância alimentar. Nas endoscopias, que vão ser também uma fonte de diagnóstico importante, principalmente para quando a gente for pensar em doença inflamatória intestinal, porque ela vai ter, as endoscopias em geral, não estou falando necessariamente da digestiva alta, mas elas vão ajudar a gente a visualizar bem o local em que está tendo mais acometido, o padrão de lesão, né, no próprio intestino. Então, aí a gente tem aqui, por exemplo, no caso a endoscopia digestiva alta, ela vai ajudar a gente poder pegar nessa parte mais superior, né, do duodeno,
no caso, mais a parte do duodeno, né, para a gente poder avaliar algumas questões do intestino das diarreias altas. A gente tem a colonoscopia, que ela vai ajudar mais nas doenças inflamatórias intestinais, né? A gente pode ver aí o padrão da retocolite ulcerativa diferente da doença de Crohn, né? Então a gente vai poder visualizar melhor, além de poder excluir também e fazer as biópsias nos casos em que a gente vai ter os processos inflamatórios microscópicos, que somente com a biópsia para a gente poder diagnosticar, além de, no caso de, por exemplo, tumores, a gente poder retirar e fazer o estudo histoquímico. A cápsula endoscópica não é uma realidade muito acessível aqui no nosso país, é extremamente caro, mas é um método existente e é utilizado, né? Que pode ser uma visualização completa, né, do sistema gastrointestinal, do trato gastrointestinal, e aí vai permitir essa boa visualização. A enteroscopia com duplo balão, ela vai ter, ela pode ser feita pela via superior ou via inferior. É interessante que com ela é possível ser feito, né, por conta do balão duplo, você explorar até de 50% a 66% do trato gastrointestinal. Então, ela pode ser feita, se ela for feita bilateralmente, né? Bilateralmente não, né? Tanto superior quanto inferiormente, consegue ter uma visualização completa do intestino e acaba sendo muitas vezes mais viável do que a cápsula endoscópica. Nos exames de imagem, né, como o Carol falou, não vão ter muita utilização, não vão ter muita utilidade, mas podem utilizar, no caso, quando a gente for pensar no trânsito, né, alimentar pelo intestino delgado. E no caso, esse é um exame, né, o de trânsito no intestino delgado, ele vai ajudar a gente a ver, principalmente no ilho paralítico, né, que ela falou, e a tomografia computadorizada também não é muito específica, não é muito sensível, mas pode ajudar a gente em alguns processos mais específicos, né, principalmente quando a gente pensa em questões tumorais. Aqui eu queria trazer aqui uma coisa que a gente falou mais cedo. A gente tem os exames que vão ser mais gerais e como a gente foi falando, a gente vai cada vez mais afunilando para a gente poder chegar no diagnóstico mais precisamente possível de maneira sistemática. E aí eu trouxe aqui nesse quadro que veio do Zaterca, né? Aqui são alguns exames específicos, né, para cada tipo de doença, né, que vai causar diarreia crônica. Aí a gente vai ter, deixa eu pegar um aqui, por exemplo. A gente não vai sempre fazer a pesquisa pelo PEANCA, que eu falei, né? Que é o anticorpo perinuclear antineutrófilo citoplasmático, né? Então, ele estando positivo, a gente pode ter uma sensibilidade aí bem maior, como pode ver aqui, da retocolite, né? Ulcerativa. Então, assim, a gente pode pensar muito nisso, mas é um exame, né, muito específico e que a gente só vai fazer ele quando a gente tiver uma suspeita diagnóstica. Então, esse é um bom exemplo. Aqui também vale para a doença de Crohn, o ASCA, que eu falei, né? Que é o anti-Saccharomyces cerevisiae, né? Então, ele acaba sendo mais específico para a doença de Crohn, né? Quando a pessoa acaba tendo ele. Aí que é a colite microscópica que eu falei. Vipoma, era esse que eu estava querendo falar, do tumor secretivo, né? Secretor. Então, aqui o vipoma mesmo, ele vai ter um quadro bem diferenciado, e aí a gente pode ter, né, as pesquisas mais direcionadas para ele. Aqui a gente vê, por exemplo, diarreia de grande volume, hipocalemia, cloridria, níveis. Aí a gente vai pensar nos níveis séricos de VIP, por exemplo, que é e aí, né, com isso a gente pode pensar, né, no vipoma. Então, a gente vai ter um quadro de investigação que vai cada vez se esmiuçando mais, para a gente ter mais precisão no nosso diagnóstico. Aqui vamos falar de tratamento agora, né? Um dos tratamentos, como o Carol falou, vai ser a restrição alimentar. A restrição alimentar, ela vai auxiliar em alguns processos, né, quando a gente pensa em intolerâncias alimentares, vão ocasionar diarreias osmóticas. Então, a própria restrição alimentar é uma forma de evitar esse tipo de coisa. E existem alimentos, né, que são mais secretores dentro do nosso corpo e fazem com que pode ter também uma maior contratilidade intestinal no quadro de diarreia, que está com a contratilidade aumentada ou uma secreção aumentada, ou alteração da osmolalidade, não é interessante para a pessoa no momento. Então, a restrição alimentar é um tipo de tratamento, mas não deve ser utilizado unicamente na maioria das vezes. Agentes antimotilidade, que a gente vai ter de especial, a gente vai ter aqui os derivados do ópio, que Carol falou. A gente vai ter também os agonistas alfa-2 adrenérgicos, que eles vão atuar na motilidade, né? Vai estar relacionado aí
com a motilidade mais do que a secreção. Os derivados de ópio, eles também estão relacionados com a secreção, a gente vai falar daqui a pouquinho. E aqui a somatostatina e octreotida acabam sendo algumas opções para pacientes que acabaram de sair de processos cirúrgicos. Então vamos começar agora aqui o processo dos antidiarreicos, né? Avançando, para a gente não... A gente já dá uma sessão, né, de mais ou menos 1 hora, para a gente não ainda ter um pouquinho de atenção aqui e conseguir pegar um pouco da ideia. Então, no subsalicilato de bismuto, né, que a gente vai ter, ele vai ser um... Para que a gente vai ter isso? Ah, mas eu vi que esse fármaco daí, esse medicamento, ele é utilizado para proteção intestinal. A pessoa está com questões, com inflamações do trato gastrointestinal, usa o salicilato de bismuto. Tudo bem. Ele serve, né? Ele é anti-inflamatório, antissecretor e antimicrobiano. Então, ele é um fármaco que pode ser utilizado. Ele ainda tem o seu mecanismo de ação meio ainda para ser descoberto, como é que funciona completamente, não está 100% elucidado, mas ele pode ser utilizado, ele vai gerar geralmente fezes bastante escurecidas, e aí tem que tomar cuidado para não confundir com a melena, por exemplo, mas isso é por conta do próprio medicamento mesmo, assim como, por exemplo, o Anita deixa a urina bastante amarela, né? O Anita, o medicamento de vermes, né, a gente vai ter o subsalicilato deixando as fezes bastante escurecidas. Então, deve ser levado isso em consideração quando for entrevistar uma pessoa que esteja com fezes escurecidas, sem perguntar se está fazendo uso do subsalicilato de bismuto. Né? Ele vai ter uma dose a cada 30 a 60 minutos, até 8 vezes ao dia. E aí, né, como o subsalicilato ele vai ter a mesma quantidade de bismuto que ele tiver, vai ser a mesma de subsalicilato, já que é um composto iônico bivalente, né, sendo ambos os compostos. Quer dizer, não vai ser bivalente, mas vai compor de 2 íons e cada íon vai ter apenas uma unidade, então a gente vai ter 50% de cada um. Nesse sentido, o bismuto ele tem uma baixíssima absorção, cerca de 99% dele, mais de 99% dele é eliminado. Mas no caso do subsalicilato, ele acaba sendo absorvido pelo nosso corpo, então uma parte dele, né? Então aí pode tomar cuidado com a síndrome de Rey e possíveis efeitos no sistema nervoso central. Aí a gente vai ter também, antes de falar em outros tipos de antidiarreicos, que a gente está falando aqui, em geral, pode auxiliar, né? Que não é um antidiarreico classificatoriamente, né? Quando você vai pensar em antidiarreico, você não pensa necessariamente nisso aqui, mas os probióticos e os pré-bióticos, no caso dos probióticos, a gente vai pensar em seres vivos, né? São seres vivos que são colocados para dentro do nosso corpo. A gente está falando de bactérias e de fungos, né? Que podem ser utilizados. E no caso dos pré-bióticos, a gente vai ter mais uma espécie de alimentação ou até mesmo alguns compostos químicos que podem ser importantes para gerar um ambiente saudável para esses probióticos proliferarem de maneira interessante. Então, a gente vai ter aqui esses dois, né? No caso dos probióticos, vai ser uma microbiota comensal intestinal, já está presente no nosso intestino, é importante ter ela, né? Essa biota intestinal, e muitas das doenças que causam diarreia podem lavar, né, essa microbiota toda embora e deixa bastante exposta para outras infecções, já que elas estabelecem uma forma de protocooperação com a gente, né? Em alguns casos até mesmo mutualismo. Então a gente vai pensar aqui também no caso dos probióticos, lactobacillus GG, e o Saccharomyces boulardii, que é um outro tipo de fungo, uma levedura também, são extremamente eficazes nesse processo, já foram documentados e aprovados. Né? Existem outros probióticos, mas esses aqui são os principais. Antidiarreicos, a gente vai ter aqui os medicamentos que vão trazer, aqui, além disso, os opioides, né? O que a gente tem nos opioides? Os opioides, eles vão ter uma ação nos receptores opioides mu, mas a gente também tem uma ação nos receptores opioides delta. Então, nesse processo é muito fácil a gente pensar. Mu começa com M, vai de motilidade. E delta, você só pensa no outro, tá bom? Secreção, a gente pensa em delta. Tá? Então, o receptor opioide mu vai estar muito intrinsecamente relacionado com motilidade. E o receptor opioide delta com a secreção. Então, falando de loperamida, que é um dos principais opioides que a gente vai ter aqui para conversar, ele vai ter uma atividade muito intensa nos receptores mu. E então, a gente pode concluir que ele vai ser uma boa ação a respeito da motilidade intestinal. Então, o que ele vai ter interessante nisso? Ele vai reduzir a motilidade em excesso e em consequência disso, por exemplo,
em casos em que o tônus do esfíncter anal não está saudável, a pessoa ela tem perda de tônus e acaba tendo, por exemplo, uma pseudodiarreia, ele vai auxiliar nesse processo, ele vai garantir um tônus melhor, porque você vai dificultar o processo de contração, você vai fazer ou de contração ou de relaxamento, então vai ser algo mais controlado nesse tipo de desmotilidade. Vai ter um metabolismo inteiramente hepático também, e ela acaba sendo 40 até 50 vezes mais potente do que a morfina em questões de motilidade gastrointestinal. Não falamos de dor para ela muito dificilmente acaba gerando dependência por mesmo sendo opioide. A gente vai ter também o difenoxilato e a difenoxina, que vão ter um efeito levemente maior do que a morfina no aspecto... Eita! Fechou minha apresentação? Não. Pronto, tá aqui. Que vão ter um efeito levemente mais interessante do que o da morfina na motilidade, né? Também vão atuar nos receptores mu, mas eles vão acabar tendo meio que não tanta seleção quanto a que a gente falou agora. Eles vão acabar atuando também nos receptores delta, mas eles acabam tendo um processo de adicção mais forte, então eles geralmente são formulados com atropina para evitar com que as pessoas consumam em excesso. Então, outra coisa também interessante é que a atropina vai ter efeito anticolinérgico. E como o Carol falou, a acetilcolina ela vai trazer, né, para a gente um estímulo, né, da contração intestinal, né, da peristalse. Então, a atropina também auxilia no processo, né, de inibidor da motilidade. A gente vai ter outros opioides que podem associar, né, e serem utilizados. A gente tem a codeína, muito utilizado para tosse, mas ela vai ter um efeito interessante obstipante, né, em grandes doses, mas ela pode ter um efeito bom também para o controle da motilidade, atuando principalmente no receptor mu. E tem o elixir paregórico, que acaba sendo um medicamento mais antigo, né, um dos primeiros aí medicamentos à base dos opioides, mas ele também pode ser utilizado em locais em que acaba sendo uma das poucas opções, né? Então a gente vai ter aqui os agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos, né? E o principal deles vai ser a clonidina. Vai trabalhar principalmente na absorção, né? Que vai estimular, né, ela e diminuir a secreção. Então vão ter um efeito antagonista, né? Esses receptores alfa-2 adrenérgicos, né? Eles existem, né, nas células.